O jogo entre Caxias e Bahia, na noite desta terça-feira, vai ser inesquecível para o torcedor tricolor. O gol de Tassiano, aos 40 minutos do primeiro tempo, foi 10.000 da história do clube baiano. A partida, disputada no estádio Centenário, em Caxias do Sul, ainda terminou com classificação da equipe baiana para a terceira fase da Copa do Brasil. Caxias 25x62 Bahia Gols Copa do Brasil 2024, feliz de entrar para a história do clube. Mas o mais importante foi a gente terminar na frente no primeiro tempo, disse Tassiano na saída para o intervalo. Essa grande coleção de bolas na rede começou lá em 1º de março de 1931, ano de fundação do Bahia. O primeiro gol da história tricolor foi marcado por Baiman, que abriu caminho para a vitória por 2-0 contra o Ipiranga, no torneio início do estadual, competição que rendeu ao Bahia o primeiro título da sua história. O início lista com os gols 1000 do Bahia o gol 1000. Passaram-se longos 11 anos até o esquadrão chegar ao seu gol 1000, que só veio contra o Botafogo de Salvador, pelo torneio início baiano, marcado por Zé Lago. Na época, o calendário era muito diferente do conhecido atualmente. O tricolor só tinha olhos para duas competições, o Campeonato Baiano e o Torneio Início Baiano. São poucos os registros disponíveis desta partida que aconteceu há 81 anos. Um dos poucos rastros encontrados desta história são as antigas páginas de jornal que, em meio ao emaranhado de palavras, trouxe esse jogo que marcou o gol 1000 do Bahia no capítulo intitulado Quarta Peleja. Demorou, mas o 2000 chegou. O intervalo de 12 anos entre o gol 1000 e o 2000 foi o maior de todos. O tricolor continuou com as mesmas competições regionais na agenda esportiva e foi novamente em um amistoso, desta vez contra o 13, que o clube chegou ao gol 2000, marcado por Foca. Um jornal de 1954 teve dificuldades para aditivar a atuação dominante do Bahia contra o Galo da Borborema. De alarde de grande classe é incontestavelmente superior, as descrições do desempenho do tricolor não deixam dúvidas de que o 3-1 foi mais do que justo. Aguinaldo marca na Taça Brasil e entra para a história em 1961. O cenário já era outro. O Bahia chegava às primeiras edições da Taça Brasil como um time temido. Afinal, foi o primeiro campeão do torneio nacional em 1959, com vitória na final diante do Santos de Pelé. E foi justamente na Taça Brasil que, em 26 de outubro de 1961, Aguinaldo fez o gol 3000 contra o Fortaleza. Ele, inclusive, marcou os 2 gols da vitória por 2-0. Os jornais da época deram grande destaque também para a atuação de Gala de Didico, que deixou o artilheiro na cara do gol. Ayaco marca o gol 4000, um dos atletas com mais jogos pelo Bahia, Edvaldo Santos. O Baiaco balançou as redes contra o CSA em 1970 e carimbou o gol 4000 da história do esquadrão. À época, o tricolor montava o time base que viria a ser heptacampeão consecutivo do Campeonato Baiano, entre 1973 e 1979, com ampla participação de Baiaco. O finalzinho. Valdo faz os 5000 em 1978. A hegemonia iniciada em 1973 continuou para o Bahia e fortaleceu aquela equipe difícil de ser batida por qualquer adversário. Em amistoso contra o Flamengo, no dia 26 de setembro, o tricolor venceu por 2-1 com uma dose extra de emoção. Aos 16 minutos do primeiro tempo, Fito marcou um belo gol de falta que tomou a manchete dos jornais da época. Porém, parece que ninguém notou o feito de Valdo, que desempatou o jogo aos 43 minutos do segundo tempo com o gol 5000 da história do Bahia. Dos 8 gols, um foi o 6000. Uma das maiores goleadas da história do Bahia foi em um amistoso contra a seleção de Ubaitaba, no interior do estado. A partida ia marcar a inauguração de melhorias na estrutura do estádio municipal e dos novos refetores, mas os problemas na nova iluminação fizeram o jogo ser antecipado para o dia 27 de julho. O tricolor venceu por 8-1 com gols de ícones como Cláudio Adão 2x, Bobô, Sandro 2x, Estevão e Celso Mendes 2x. Quem vê o placar pensa que foi um atropelo, mas, no início, a seleção de Ubaitaba bateu de frente com o Bahia e chegou a empatar o jogo. Contudo, a equipe não segurou o ímpeto do tricolor, que teve Celso como grande personagem ao substituir o ídolo Cláudio Adão e se destacar com 2 gols no fim do confronto. Porém,